Olá, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aula, vou mostrar como faço esse cropped em crochê com square, também chamado de motivos. Ele é muito simples, rápido e fácil de fazer. Ele possui cordão regulável opcional no cos e esse decote na parte da frente, que é um pouco mais abaixo, e na parte de trás também tem um decote, porém um pouco mais acima. E esse modelo pode ser usado dos dois lados, tendo opções de decote maior ou menor, podendo ser usado como quiser. Esse é no tamanho PP, mas nesse mesmo vídeo vou mostrar como eu faço para todos os tamanhos, do PP ao GG. Agora eu vou mostrar os materiais que vou usar, mas antes peço para que deixe seu like e para quem ainda não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Esses são os materiais que vou usar. Aqui tem várias sobras de fios e todos são 100% algodão mercerizado. Aqui tem Clea Mil, que tem um tex 151, Camila Mil, que tem um tex 145, e eles devem ser usados com 2 fios. Linha Bella Fashion da Pinguim, Anne da Círculo e Alice do Joca. Todos com tex 285, 500 metros e devo usar somente um fio. Escolhi como cor principal a cor branca. Optei por fazer todos os squares em cada carreira cores diferentes e a última com uma cor só. E para todos esses fios, vou usar a agulha com numeração de 1,75. Usando os fios com Tex 285, um fio, e Clea Mil e Camila Mil com 2 fios. Vou usar também tesoura para remates. Esse é o modelo de square que vou confeccionar para o cropped. É o mesmo modelo para todos os tamanhos. E como vou fazer o tamanho PP, o square deve ter uma quantidade de 7 carreiras, contando com a última, que é com a cor principal. Então, fiz 6 carreiras com cores diferentes e a última com a cor principal. Para o P, 8 carreiras, sendo 7 com cores diferentes e a oitava com a cor principal. Para o M, 9 carreiras, sendo 8 com cores diferentes e a nona com a cor principal. Para o G, 10 e para o GG, 11 carreiras no total. Claro, pode fazer todas as carreiras da mesma cor ou seguir a ordem que quiser, mas devem ter essas quantidades. E a medida em centímetros, mesmo quem esteja fazendo o mesmo tamanho que o meu, mas tiver o ponto mais folgado ou mais apertado, pode fazer mais ou menos carreiras. Então, para o PP, são 12 centímetros e meio de square no total. Se o ponto for diferente, é só fazer por medida. Então, pode fazer mais carreiras até ficar com 12,5. Ou, se o ponto for muito folgado, fazer menos carreiras até ficar com 12,5. E a cada tamanho tem uma diferença de 2 centímetros. Então, para o tamanho P, deve ficar com 14,5. Tamanho M, 16,5. G, 18,5. E GG, 20 centímetros e meio. Então, fazendo em centímetros, não importa a quantidade de carreiras, pode fazer mais ou menos até completar o tamanho que precisa. E se estiver fazendo com cores diferentes em cada carreira e a última ser com a cor para todos, pode ir confeccionando todos os squares primeiro e depois fazer a última carreira. E para todos os tamanhos, precisa de uma quantidade de 16 squares. E claro, mesmo fazendo em centímetros, todos os squares devem ter a mesma quantidade de carreiras. Agora eu vou iniciar o passo a passo do primeiro square. Já estou aqui com o fio amarelo canário, estou usando 2 fios porque é Clea Mil. E para dar início ao square, primeiro faço um anel mágico, 3 correntinhas que vai servir de meu primeiro ponto alto. Volto para dentro do anel mágico e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3, contando com as 3 correntinhas. 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos.
2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto para dentro do anel mágico e faço 3 pontos altos, ficando com 4 conjuntos de 3 pontos altos separado por 2 correntinhas. Eu puxo a sobra de fio do anel mágico para fechar a base dos pontos. E finalizo essa primeira carreira fazendo 2 correntinhas e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Vou caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de 2 correntinhas, fazer uma correntinha e cortar o fio. Se for fazer a carreira na mesma cor, claro, não precisa cortar o fio, é só dar continuidade. Agora venho com outra cor de fio para fazer a próxima carreira. Faço a laçada inicial. E vou em um desses espacinhos de 2 correntinhas, pode ser qualquer um, e passo o fio. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, volto para o espacinho de 2 correntinhas e faço mais 2 pontos altos, ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando assim o meu primeiro leque. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha, vou no próximo espacinho de 2 correntinhas e faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, formando o segundo leque. Depois do leque, faço uma correntinha, no próximo espacinho de 2 correntinhas, faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, no próximo e último espacinho de 2 correntinhas, faço um leque. Feito o quarto e último leque, vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais do primeiro leque. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. Agora venho com outra cor. Esse é o fio One, por isso estou usando um fio. Lembrando que é um fio também para Bella Fashion e Alize e outros fios que tem o Tex 285. Vou em um desses leques, passo o fio e vou fazer leque sobre leque. O primeiro leque sempre inicio fazendo 3 correntinhas, mais 2 pontos altos ficando com 3, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Depois do primeiro leque, faço uma correntinha, no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, faço 3 pontos altos juntos. Depois do conjunto de 3 pontos altos, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, no espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, uma correntinha dentro do leque, faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Depois dos 3 pontos altos, uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque.
Depois do leque, uma correntinha. E no próximo e último espacinho de uma correntinha entre um leque e outro, 3 pontos altos juntos. E para finalizar, faço uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E ficando assim nessa terceira carreira, entre um leque e outro, um bloquinho de 3 pontos altos. Venho com outro fio. Esse é o Camila 1000, por isso estou usando 2 fios, igual o Clea 1000. Vou fazer o nó de início. E vou começar dentro do leque. Em todas as carreiras só inicio dentro do leque, pode ser qualquer um. Depois de passar o fio, faço leque sobre leque. 3 correntinhas para meu primeiro ponto, mais 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E essa carreira eu vou fazer da mesma forma que eu fiz na carreira anterior e vou fazer da mesma forma nas próximas. Sempre faço leque sobre leque e no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Depois do leque fiz uma correntinha, 3 pontos altos no primeiro espacinho de uma correntinha no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. E sempre deve fazer uma correntinha de espaço entre o bloquinho e o leque e entre um bloquinho e outro. Uma correntinha, vou para dentro do leque e faço um leque. Depois do leque, faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim. Depois que eu terminar essa quarta carreira, eu vou fazer as próximas. Para qualquer tamanho, em todo espacinho de uma correntinha, devo fazer 3 pontos altos com uma correntinha de espaço. Em todo leque, um leque. Lembrando que pode fazer em centímetros. Fazendo em centímetros para o PP até ficar com 12,5. E para cada tamanho, 2 centímetros de diferença. Como já havia dito, para o P, 14,5, para o M, 16,5, G, 18,5 e GG, 20,5. E fazendo em quantidade de carreiras, contando com a cor principal, que é a última, PP, 7, P8, M9, G10 e GG, 11. Então, vou fazendo todas as minhas carreiras aqui até a última e já volto. Fiz aqui todas as minhas carreiras até ficar com a quantidade que eu preciso para o PP, que são 7. E somente o primeiro square que eu faço todas as carreiras e até a última e corto o fio. Para os outros, eu faço a última carreira já unindo com o último square. Por isso, pode fazer todos os squares até a penúltima carreira e fazer a última na hora de unir. Então, vou fazer o segundo. Quando eu for fazer a última carreira, eu volto. Estou aqui já com o segundo square, fiz até a penúltima carreira. E agora eu venho com a cor principal para fazer a última. E vou iniciar normalmente como todas as outras. Vou para dentro do leque e inicio o meu primeiro leque, fazendo 3 correntinhas, 2 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. E depois de fazer o primeiro leque, vou fazendo uma correntinha e 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, até quando eu estiver chegando no segundo leque. E vai ser a partir do segundo leque que eu vou começar a unir. E sendo esses primeiros square, pode começar a unir a partir do terceiro se quiser. Somente nesses primeiros que podem. Mas já vou começar a unir a partir do segundo. Então, vou fazendo aqui e já volto. Chegando no segundo leque, agora eu vou fazer para unir a metade de um leque. Então, depois do último bloquinho, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e faço a metade de um leque, sendo 3 pontos altos e uma correntinha somente. Vou dentro do leque do primeiro motivo, no espacinho de 2 correntinhas,
e faço um ponto baixo. Depois do ponto baixo, faço uma correntinha e vou terminar o leque voltando para o segundo motivo e fazendo 3 pontos altos juntos dentro do leque. Agora vou unir nos espacinhos de uma correntinha. Então, depois do leque sem fazer correntinha, vou fazer um ponto baixo no próximo espacinho de uma correntinha depois do leque do primeiro motivo. E depois do ponto baixo, volto para o segundo motivo, no próximo espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha do primeiro motivo e faço um ponto baixo. Sem fazer correntinha, volto para o segundo motivo e faço 3 pontos altos juntos no próximo espacinho de uma correntinha. E vou fazendo assim em todo espacinho de uma correntinha. Do primeiro motivo, faço um ponto baixo e sempre vou voltando para o segundo motivo em cada espacinho de uma correntinha, fazendo 3 pontos altos juntos, sem correntinha de espaço. Agora vou aqui no último espacinho de uma correntinha do primeiro motivo, faço um ponto baixo e já vou voltar, não tem mais espacinho de uma correntinha do segundo motivo, vou para dentro do leque e vou fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. E depois de fazer a metade de um leque, agora eu vou para dentro do leque do primeiro motivo e vou fazer um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque do segundo motivo fazendo 3 pontos altos juntos. E as duas primeiras peças já estão unidas. Agora eu vou terminar de fazer essa última carreira do segundo motivo. Vou fazendo normalmente uma correntinha e em cada espacinho de uma correntinha 3 pontos altos. E no leque faço um leque. E quando eu estiver terminando de fazer a carreira, eu volto. Terminando de fazer a última carreira de acabamento do segundo square. Agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque, faço uma correntinha e corto o fio. E com os 2 squares prontos, agora eu venho com o terceiro, mas o terceiro eu já vou iniciar a última carreira e quando eu estiver chegando no segundo leque para unir, eu volto. Fiz o terceiro square e já iniciei a última carreira da mesma forma que iniciei o segundo. E chegando no segundo leque, já vou começar a unir. E vou unir da mesma forma também. Vou para dentro do leque e faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque dos squares já unidos e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto para o último square, terminando o leque fazendo 3 pontos altos dentro do leque. E depois do leque sem fazer correntinha, vou no próximo espacinho de uma correntinha depois do leque do motivo já unido e faço um ponto baixo. Volto para o último motivo e faço 3 pontos altos juntos, no próximo espacinho de uma correntinha. E vou fazendo assim em cada espacinho de uma correntinha do motivo já unido, faço um ponto baixo e sempre volto para o último motivo e faço 3 pontos altos juntos, sem correntinha de espaço.
Indo para o último espacinho de uma correntinha do motivo já unido, vou fazer um ponto baixo. E agora volto para o último motivo e já vou dentro do leque fazer a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. Depois de fazer a metade do leque, vou para dentro do leque do motivo já unido e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto para o último motivo e faço 3 pontos altos juntos. E depois de unir o meu terceiro square, vou terminar de fazer essa última carreira. Normalmente, 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha, com uma correntinha de espaço e leque sobre leque. E depois que eu terminar de fazer essa última carreira, venho com o quarto square e vou unir também da mesma forma. Para qualquer tamanho, são 4 squares de altura, sendo 2 para a parte da frente e 2 para a parte de trás. Então, vou terminando o terceiro, vou unir o quarto, lembrando que é ponto baixo em leques em cada espacinho de uma correntinha do motivo já unido e sempre devo voltar para o último motivo e fazer 3 pontos altos e a metade do leque. Quando eu estiver com os 4 squares unidos, eu volto. Fiz a união do quarto square da mesma forma que eu fiz nos primeiros e ficando com 4, essa mesma quantidade é para todos os tamanhos. Como havia dito, 2 para a parte da frente e 2 para a parte de trás. E agora vou iniciar a próxima carreira de square. Então, já venho com o primeiro square da segunda carreira. Eu já fiz todos os squares que eu preciso e só vou fazendo a última carreira e unindo. Agora eu vou iniciar a última carreira e quando eu estiver no segundo leque, eu volto para começar a unir. Chegando no segundo leque da última carreira, agora eu vou iniciar a metade de um leque para começar a unir. Então, vou para dentro do leque e vou fazer 3 pontos altos e uma correntinha. Eu posiciono os 4 squares para cima, então vou unir na parte de baixo do primeiro square acima. Vou fazer um ponto baixo nesse leque direito, faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos, no último square. E agora eu vou unindo normalmente, igual eu fiz na lateral, em cada espacinho de uma correntinha um ponto baixo. E sempre vou voltando para o último square, fazendo 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Fiz um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do square acima. Agora, volto para o último square, faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque do square acima e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto para o último square, fazendo 3 pontos altos e assim terminando o leque. E ficando dessa forma a primeira união da segunda carreira de square. Agora eu vou terminar de fazer essa última carreira normalmente e já volto com ela finalizada. Finalizei a última carreira. Agora venho com o segundo square e vou unir na lateral desse primeiro square do lado e na parte de baixo do segundo square acima. Então, já vou iniciar a última carreira desse segundo square e quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto. Já iniciei a última carreira e chegando no segundo leque, já vou começar a unir. Então, depois do último bloquinho, faço uma correntinha. Dentro do leque, faço a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha.
Vou para o leque abaixo do square do lado e faço um ponto baixo dentro dele. Faço uma correntinha e termino o leque voltando para o último square, fazendo 3 pontos altos juntos. Agora eu vou unir normalmente, igual eu fiz nas outras uniões, fazendo um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha do square do lado e sempre voltando para o último square, fazendo 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. E chegando aqui no último espacinho de uma correntinha do square do lado, antes do leque, vou fazer um ponto baixo. Vou voltar para o último square e vou fazer a metade de um leque dentro do leque, 3 pontos altos e uma correntinha. E depois de fazer a metade de um leque, aqui tem um leque do square do lado e um leque do square acima. Vou fazer um ponto baixo dentro do leque do square do lado e, sem fazer correntinha, vou diretamente para o próximo leque do square acima e vou fazer um ponto baixo também. Então, faço pontos baixos nos dois, sem fazer correntinha. E depois do segundo ponto baixo, no leque acima, faço uma correntinha e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos no último square. Em todas as uniões onde tem 2 leques, eu faço dessa mesma forma. E depois de terminar o leque, agora eu vou unir normalmente em cada espacinho de uma correntinha, fazendo um ponto baixo e voltando para o último square, fazendo 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. Fazendo o último ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do square acima. Agora eu vou voltar para o último square dentro do leque e faço a metade de um leque. 3 pontos altos e uma correntinha. E para finalizar a união, vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E agora eu vou terminar de fazer toda essa última carreira desse último square. Uma correntinha e em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. E quando eu finalizar essa última carreira, venho com o terceiro square e vou unir da mesma forma. Depois de iniciar a última carreira com a cor principal e fazer a metade de um leque no segundo leque, vou unir com a lateral do square do lado e na parte de baixo do square acima. Nessa carreira também são 4 square, mas esse quarto vou unir no final. Porque além de unir na lateral e na parte de cima igual aos outros, vou unir com o primeiro square para fechar a peça. Então, quando eu tiver com os 3 squares unidos, eu volto. Fiz a aplicação dos 3 squares e o quarto, como havia dito, vou deixar para o final, mas também tem 4 nessa segunda carreira. Agora, venho com outro square para fazer a terceira carreira, mas vou unir do lado que os squares estão completos, onde tem 4. O lado que tem 3, devo deixar para a manga. E essa terceira carreira já vou deixar um espaço para o pescoço, ficando 2 carreiras de square de um lado, 2 carreiras de square do outro.
com o espaço do pescoço no meio. Então, vou iniciar a última carreira e quando eu estiver chegando no segundo leque, eu volto para unir. Fiz aqui a última carreira e chegando no segundo leque, já vou fazer a metade de um leque. Vou unir normalmente no leque do square já unido, mas eu vou unir somente em alguns espacinhos de uma correntinha. Pode unir quanto quiser, mas quanto menos fazer a união, com mais decote vai ficar. Como estou fazendo o tamanho PP, eu vou unir até o quarto espacinho de uma correntinha depois do leque. Para o P eu faço no quinto, para o M no sexto, para o G no sétimo e para o GG no oitavo. E assim todos ficarão com a mesma quantidade sobrando, 2 espacinhos de uma correntinha. E mesmo quem esteja fazendo por medida e não por quantidade de carreiras, pode deixar sobrando 2 também. Mas isso fica à escolha de cada um. Quanto mais sobrar, mais decote vai ficar. Fazendo aqui a metade de um leque, faço uma correntinha, vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha, volto para o último square e vou terminar o leque fazendo 3 pontos altos juntos. E agora eu vou unir aqui normalmente em cada espacinho de uma correntinha fazendo um ponto baixo e sempre voltando para o último square e fazendo 3 pontos altos no espacinho de uma correntinha. E pode fazer assim também, unir em mais espacinho de uma correntinha do lado e do outro menos. Aí, quando quiser usar o lado com mais decote, é só virar o cropped. Com menos decote, é só virar o cropped. Eu vou fazer assim, vou unir menos espacinho de uma correntinha do lado que o outro. Por exemplo, aqui eu vou unir para o PP somente até o quarto, e do outro lado eu vou unir em todo espacinho de uma correntinha, deixando com menos decote. Sendo assim, o cropped pode ser usado dos dois lados. E depois de fazer a união no quarto espacinho de uma correntinha, agora eu vou terminar de fazer essa última carreira desse último square normalmente. Uma correntinha no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos, uma correntinha leque sobre leque, e os 2 squares ficarão com a mesma quantidade de espacinhos sobrando. E ficou dessa forma os dois lados iguais, sobrando 2 conjuntos de 3 pontos altos e 2 espacinhos de uma correntinha. Agora eu vou finalizar essa última carreira normalmente e quando eu estiver com ela pronta, eu volto. Terminei de fazer a última carreira desse último square. Esse lado pode ser para frente ou para trás. Agora venho com os próximos square e vou fazer a união. E como já havia dito, vou deixar um espaço para o pescoço. Então, com os próximos square, vou unir somente a lateral dos últimos square. O segundo vou unir com o primeiro, o terceiro com o segundo, e esses dois do meio não vou unir com a parte de cima, deixando essa abertura. Mas, se no terceiro quiser começar a unir, pode também, pelo menos nos últimos espacinhos de uma correntinha, deixando o decote bem menor, ou, como eu vou fazer, somente o quarto que eu vou unir. Igual eu fiz com o primeiro, unindo somente o quarto, porém, como eu quero deixar esse lado com decote menor, eu vou unir em todos os espacinhos de uma correntinha. Claro, pode unir a mesma quantidade do outro lado, mas eu quero deixar um lado com menos decote que o outro, para que possa ser usado dos dois lados e ficar um pouco diferente. Então, vou unir a lateral desses dois squares e o quarto eu vou iniciar a última carreira e quando eu estiver no segundo leque, eu volto para começar a unir a lateral dele e a parte de cima.
Fiz a união dos dois squares e ficando com 3, deixando essa abertura no meio. Agora venho com o quarto, já iniciei a última carreira e já estou chegando no segundo leque. E vou unir na lateral desse terceiro. Vou no leque e vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. Uma correntinha, volto para o leque e termino ele fazendo 3 pontos altos juntos. E agora eu vou seguir unindo normalmente em cada espacinho de uma correntinha, fazendo um ponto baixo e sempre voltando para o último square, fazendo 3 pontos altos juntos. No último espacinho de uma correntinha, faço um ponto baixo, volto para o último square, faço a metade de um leque. Vou para dentro do leque e vou fazer um ponto baixo. Uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E agora eu vou começar a unir com o square acima. Já vou no primeiro espacinho de uma correntinha depois do leque e vou fazer um ponto baixo. E como já havia dito, fica a escolha de cada um quanto a quantidade de espacinho que for unir. Pode ficar igual ao outro lado com a mesma quantidade ou não. E vou seguir fazendo um ponto baixo em cada espacinho de uma correntinha e sempre voltando para o último square, fazendo 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha. Terminando de fazer a união, ficando dessa forma. E para finalizar, depois de fazer o ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do square acima, volto para o último square e faço a metade de um leque. Vou para dentro do leque, faço um ponto baixo, uma correntinha e volto para o último square e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E agora eu vou terminar de fazer essa última carreira normalmente. E com a terceira carreira finalizada, ficou dessa forma. Um lado com menos decote e o outro com mais. Agora eu venho com o próximo motivo para iniciar a quarta e última carreira. Todas as uniões são feitas da mesma forma. Com o primeiro motivo, eu vou fazer a união da parte de baixo do motivo acima. Depois do primeiro, venho com o segundo, depois o terceiro. E depois, no final, o quarto e último para fechar a manga. E depois de unir o primeiro com o segundo, eu vou unir a lateral do motivo do lado e a parte de baixo do motivo acima. Com o terceiro da mesma forma, a lateral do motivo do lado e a parte de baixo do motivo acima.
unindo da mesma forma que eu fiz na segunda carreira. Então, vou seguir fazendo aqui e quando eu estiver com os 3 unidos, eu volto. Fiz a união dos 3 squares, ficando igual à primeira carreira. Claro, pode deixar sem aplicar o primeiro ou o quarto square. O importante é deixar um de cada lado na primeira e na quarta carreira para fazer a aplicação e assim fechar a manga. Então, venho com o quarto square e vou aqui unir com a parte de baixo desse square acima, na lateral desse square esquerdo e na parte de baixo do square de trás. Vou iniciar aqui a última carreira e já desde o primeiro leque começo a unir. Venho com o fio, faço a laçada inicial e esse já primeiro leque faço ele pela metade. E o primeiro leque pela metade é feito com 3 correntinhas iniciais, mais 2 pontos altos, ficando com 3 e uma correntinha. Vou para dentro do leque do motivo e vou fazer um ponto baixo. Faço uma correntinha e volto para o último square, fazendo 3 pontos altos dentro do leque e assim terminando o leque. Agora vou unir normalmente em cada espacinho de uma correntinha do square acima, fazendo um ponto baixo e voltando para esse último square, fazendo 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Agora eu vou fazer um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do square acima e vou voltar para o último square e vou fazer a metade de um leque, 3 pontos altos e uma correntinha. E agora aqui, chegando na união dos squares, tem o leque do square acima e o leque do square do lado. Vou fazer um ponto baixo no leque do square acima e sem fazer correntinha, vou no leque do square do lado e fazer um ponto baixo também. E agora termino de fazer o leque igual eu fiz em todas as outras uniões, onde tinha 2 leques para fazer um ponto baixo. E depois de unir nos leques, agora vou fazer a união aqui da lateral em cada espacinho de uma correntinha, fazer um ponto baixo e sempre voltar para o último square, fazendo 3 pontos altos juntos em cada espacinho de uma correntinha, normalmente. Depois do último ponto baixo, volto para o último square, faço 3 pontos altos e uma correntinha dentro do leque. E para finalizar, faço um ponto baixo dentro do leque desse square do lado. E agora eu vou fechar a peça unindo com esse square de trás. E se quiser já fazer um ponto baixo dentro do leque dele, pode também. Mas eu recomendo antes saber qual é a largura que deve ser abaixo do busto. Pode fazer sob medida a largura que for, unir nos espacinhos de uma correntinha. Quanto mais largo, unir menos espacinho de uma correntinha no início. E quanto mais estreito, é só unir nos primeiros, inclusive no leque se quiser. Como não já vou unir no leque, senão vai ficar muito apertado abaixo do busto, vou unir somente nesse leque da lateral. Faço um ponto baixo, uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos juntos dentro do leque do último square. Agora, já vou começar a unir com o espacinho de uma correntinha. Para todos os tamanhos, eu começo a unir desde o primeiro espacinho. Mas claro, isso fica à escolha de cada um. Se ver que vai ficar muito estreito, apertado debaixo do busto,
é só unir a partir do segundo, do terceiro ou do quarto. Faço um ponto baixo, volto no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. E sigo unindo normalmente. Para todos os tamanhos, já começo a unir desde o primeiro espacinho de uma correntinha, mas como tem, por exemplo, tamanho M do busto, na cintura ou abaixo da cintura é menos do que um tamanho M. Então pode fazer mais estreito. Ou usa M, mas a cintura é larga, então pode unir deixando mais largo. Mas no geral, eu sempre faço a união a partir do primeiro espacinho de uma correntinha. Vou finalizar a união fazendo aqui dentro do leque a metade de um leque e um ponto baixo no leque desse motivo na parte de trás. Uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E ficou assim, essa parte sendo a manga. E agora eu vou finalizar essa última carreira normalmente. E a primeira manga já está pronta. Agora eu vou fazer da mesma forma com o outro lado. Com o quarto square, vou unir do mesmo jeito. Já desde o primeiro leque começo a unir, fazendo no primeiro leque a metade de um leque e sigo unindo normalmente no square acima. E chegando nos leques, na união dos squares, faço um ponto baixo em cada leque e depois sigo fazendo em toda a lateral do square do lado a união e depois na parte de baixo com o square de trás, da mesma forma que eu fiz do outro lado. Então, vou seguir unindo aqui e quando eu estiver chegando no terceiro leque para unir a parte de baixo, eu volto. Fiz aqui a união desde o primeiro square nesses dois lados e chegando no terceiro leque, vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou para dentro do leque, faço a metade de um leque. Vou para dentro do leque e faço um ponto baixo. Como não vou unir com o leque de trás, não vou fazer ponto baixo nele, faço uma correntinha e termino o leque fazendo 3 pontos altos. E agora vou seguir unindo desde o primeiro espacinho de uma correntinha, igual do outro lado, fazendo um ponto baixo e vou seguir unindo assim em todo o espacinho de uma correntinha e sempre voltando para o último square, fazendo 3 pontos altos em cada espacinho de uma correntinha. Para finalizar, vou fazer um ponto baixo no último espacinho de uma correntinha do square de trás e a metade de um leque desse último square, fazendo 3 pontos altos, uma correntinha e um ponto baixo dentro do leque do square de trás. E ficou dessa forma. Agora eu vou finalizar aqui essa última carreira
e quando ela estiver finalizada, eu volto. Finalizei a última carreira do último square e a segunda manga já está pronta. Agora eu vou fazer as carreiras abaixo de bloquinhos. Pode começar em qualquer lado. Viro a peça de cabeça para baixo e venho com o fio, que é a cor principal que eu escolhi, e vou fazer um nó. Vou começar na união dos square e vou passar o fio dentro do leque direito, antes da união. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto. Entre um square e outro, nesse ponto baixo da união, faço um ponto alto. Vou dentro do outro leque, o leque esquerdo depois da união, e faço um ponto alto. Feito o primeiro bloquinho, faço uma correntinha, vou no espacinho de uma correntinha e faço 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. Uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos juntos. E vou seguir fazendo assim em cada espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos, com uma correntinha de espaço. E quando chegar na união dos square, faço sempre da mesma forma. Um ponto alto no primeiro leque, o leque do lado direito. Um ponto alto no meio dos dois squares, no ponto baixo da união dos leques. E um ponto alto no próximo leque, o leque do lado esquerdo, que é o depois da união. E onde eu uni os espacinhos de uma correntinha da manga, eu faço um ponto alto no espacinho de uma correntinha, nesse depois do leque, onde eu fiz a união. Um ponto alto no meio dessa união, no ponto baixo, no meio dos dois espacinhos de uma correntinha. E um ponto alto no outro espacinho de uma correntinha do outro square, onde eu fiz o ponto baixo da união. Faço uma correntinha e agora chegando na união dos leques, faço um ponto alto dentro do leque, um ponto alto no meio deles e um ponto alto no outro leque. Uma correntinha e vou seguir em cada espacinho de uma correntinha fazendo 3 pontos altos juntos com uma correntinha de espaço. Vou continuar fazendo aqui toda essa primeira carreira. Quando eu chegar do outro lado, vou fazer da mesma forma. Nos leques, um ponto alto em cada leque e no meio da união, no ponto baixo. E onde eu uni os espacinhos de uma correntinha de cada square, um ponto alto no espacinho de uma correntinha, um ponto alto no ponto baixo dessa união e um ponto alto no outro espacinho de uma correntinha do outro square. E dá para olhar como eu fiz no primeiro lado para fazer no outro. Quando eu estiver chegando no final dessa primeira carreira, eu volto. Finalizando aqui a minha primeira carreira de bloquinhos, ficando dessa forma desse lado, igual o outro. E agora eu vou finalizar fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 iniciais. Para a próxima carreira, caminho com um ponto baixíssimo até o próximo espacinho de uma correntinha. Faço 3 correntinhas para o meu primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos juntos, ficando com 3. Feito o primeiro bloquinho, faço uma correntinha, no próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. E vou seguir em cada espacinho de uma correntinha, fazendo 3 pontos altos com uma correntinha de espaço por toda a volta. Depois que eu terminar de fazer essa segunda carreira de bloquinhos, vou fazer as próximas da mesma forma. A quantidade de carreiras fica à escolha de cada um.
E claro, pode fazer as carreiras coloridas também, é só mudar de cor. E pode fazer as carreiras até chegar na cintura, acima ou abaixo. No final vou fazer uma carreira de acabamento, mas isso fica à escolha de cada um. E também um cordão para amarrar, que também fica à escolha de cada um. Então o cropped pode ser curto, médio ou mais comprido. E como estou fazendo o tamanho PP, vou fazer um total de 8 carreiras. E a cada tamanho faço com 2 carreiras a mais. O P12, o M14, o G16 e o GG18. Finalizando aqui a minha 8ª e última carreira para o tamanho PP, ficando dessa forma. E agora eu vou fazer a última carreira, que vai ser de acabamento e é opcional. Vou finalizar essa fazendo uma correntinha e um ponto baixíssimo na terceira correntinha das 3 de início. Para iniciar a última carreira, vou caminhar com um ponto baixíssimo até o próximo ponto alto, ou seja, até o segundo. E vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Dentro do espacinho de uma correntinha, faço 4 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, vou saltar o primeiro ponto alto e no segundo faço um ponto baixo. Salto o terceiro ponto e no espacinho de uma correntinha faço 4 pontos altos juntos. Sem fazer correntinha, salto o primeiro ponto e no segundo faço um ponto baixo, salto o terceiro e no espacinho de uma correntinha 4 pontos altos juntos. E vou fazer assim por toda a volta. Em cada espacinho de uma correntinha, 4 pontos altos juntos e no segundo ponto alto de base dos 3, um ponto baixo. Quando eu estiver chegando no final da carreira, eu volto. Terminando de fazer a última carreira, que é a borda de acabamento. Agora eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo, depois dos 4 pontos altos, na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E agora eu vou mostrar as medidas que ficou para o tamanho PP com essa quantidade de carreiras. Com os meus pontos, fazendo 8 carreiras de bloquinhos, contando com a primeira, depois do square, e a borda, ficou com 7,5 cm. Só a borda tem meio centímetros. E fazendo para cada tamanho 2 carreiras de diferença, com os meus pontos são 2 centímetros. Então, para quem tem um ponto muito apertado ou folgado, pode fazer em centímetros, que são 2 centímetros de diferença. Se para o PP deu 7,5, para o P deve dar 9,5. O M 11,5, o G 13,5 e o GG 15,5. Mas claro, pode fazer do tamanho que quiser. Voltei aqui com o fio para fazer o cordão. O cordão é opcional e pode ser feito da forma que quiser. Vou fazer um bem simples, deixando primeiro o fio 4 a 5 vezes maior da largura do cos. E depois vou unindo 2, dobrando e puxando até a quantidade que eu deixei. E vou fazer com a mesma agulha que eu confeccionei o cropped, usando 2 fios, correntinhas. E vou fazendo aqui as correntinhas até ficar do tamanho que eu preciso. Deve dar para dar a volta toda no cos e sobrar para fazer o nó e o laço. Vou fazendo aqui e já volto com ele pronto. Terminei de fazer o cordão e cortei as pontas deixando no mesmo tamanho. E agora vou passar nos bloquinhos. Primeiro, vejo onde é o meio certinho, o bloquinho do meio, e vou passando em todo espacinho de dentro para fora e de fora para dentro. E o cordão pode ser amarrado do lado que quiser, mas é importante que amarre no meio certinho. Vou passando aqui e já volto. Passei todo o cordão
Agora faço um nó e um laço. E com o cos pronto, agora eu vou fazer o acabamento na parte de cima. Vou começar pelo meio e depois vou para as mangas. Pode começar onde quiser. Venho com o fio e faço o nó inicial. E vou passar o fio primeiro em um desses espacinhos de uma correntinha, pode ser qualquer um. E vou fazer uma correntinha que vai servir de primeiro ponto baixo. Vou no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Em cada ponto alto do leque, um ponto baixo também. No meio do leque, um ponto baixo. Na união dos squares, onde eu fiz o ponto baixo no leque, um ponto baixo também. No outro leque, dentro dele, um ponto baixo. E um ponto baixo em cada ponto alto do leque. E vou seguir fazendo assim por toda a volta. Em cada ponto e correntinha de base, no meio de todo o leque e na união, um ponto baixo. Aqui é onde fica o meio do decote, onde eu fiz a união do espacinho de uma correntinha. Faço normalmente também um ponto baixo no espacinho de uma correntinha, um ponto baixo no ponto baixo da união e um ponto baixo no outro espacinho de uma correntinha do outro square que foi unido. Vou seguir fazendo assim e quando eu chegar no final da carreira, eu volto. Chegando no final da carreira, vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha que eu fiz, que serviu de primeiro ponto baixo. Faço uma correntinha e corto o fio. E o meio já está pronto. Agora eu vou fazer o acabamento na primeira manga e depois eu vou passar para a outra. Todo o acabamento é feito da mesma forma, igual eu fiz no meio. Vou passar em cada ponto e correntinha de base fazendo um ponto baixo. Vou iniciar aqui a primeira manga, voltando com o fio. E vou fazer o nó de início. Passo o nó em um desses espacinhos de uma correntinha. Pode ser qualquer um. E vou fazer uma correntinha para meu primeiro ponto baixo. Vou no primeiro ponto de base, faço um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. No espacinho de uma correntinha, um ponto baixo. Em cada ponto alto do leque, um ponto baixo. No meio do leque, um ponto baixo. Na união dos dois squares, no ponto baixo, um ponto baixo. Dentro do outro leque, um ponto baixo. E em cada ponto do leque, um ponto baixo. E sigo fazendo em cada espacinho de uma correntinha e em cada ponto de base, um ponto baixo. Vou continuar fazendo assim por toda a volta e vou finalizar igual eu fiz no meio, fazendo um ponto baixíssimo na primeira correntinha, que serviu de primeiro ponto baixo, e depois eu vou passar para a outra manga e vou fazer da mesma forma. Quando eu estiver com as duas mangas prontas, vou fazer também o arremate de todos os fios. O arremate pode ser feito da forma que quiser. Eu costumo fazer quando é um fio. Pegar o fio, passar por dentro de alguns pontos, fazer algumas correntinhas e depois esconder a ponta no meio de alguns fios novamente.
cortar a sobra e passar uma colinha. Quando são 2 fios, eu pego eles e faço uns 3 nós, corto e passo a cola. Ou depois do nó eu escondo, corto e passo a cola. Se quiser, não precisa passar a colinha também, se achar que vai ficar bem firme o arremate. Vou fazendo aqui e volto com tudo finalizado. Fiz o arremate de todos os fios e terminei de fazer o acabamento nas mangas e o cropped já está pronto. Se gostou desse vídeo, deixe seu like. E para quem não é inscrito, convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber aviso dos próximos vídeos. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.